prece de abertura aí dos nossos trabalhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, porque nesse instante a extensão do centro está em nosso lar, em nossa casa, no cômodo especial que nós reservamos para esse encontro, reencontro, onde nos sentimos aí no nosso salão principal, ou salão nobre, como ultimamente temos chamado, que é o salão do Centro Espírita Natalício de Jesus. Então, que possamos estar conectados lá com a nossa casa, sentindo aí as vibrações, as energias dos mentores queridos, que coordena as atividades de hoje, que está lá postos, estão sintonizando-se a cada um de nós. Então, estamos aqui num trabalho em rede, um trabalho em rede onde os fios tênues dos nossos pensamentos se interligam, conectando-se com o nosso sente. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesta noite linda, e que possamos, assim, vibrar por todos os corações queridos que fazem parte da nossa casa e de todos aqueles que estão ligados a nós pelos laços da afetividade, com muito importante. E vamos assim, então, em nome de Deus, nosso Pai querido, de Jesus, nosso mestre irmão, e dos benfeitores queridos da espiritualidade maior, dar início à nossa reflexão em cima do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje o comentário é da Vanessa, então nós vamos prestar atenção, que ela não poderá presente, mas do seu comentário da noite. Nos aguardando mais alguns minutos. Olá, amigos queridos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos e que possamos ter o auxílio dos amigos espirituais para o comentário do Evangelho de hoje. Nos coube falar do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, itens 1 a 4. Então, quando a gente vai olhar um pouquinho essa passagem do Mestre Jesus, onde ele estava falando para os fariseus, e estes, para tentar o Mestre, como sempre, eles perguntaram qual seria o maior dos mandamentos, e Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, quando a gente vai olhar um pouquinho essa passagem do Mestre, né, e a mensagem que o Mestre nos deixa, a gente precisa lembrar que até então existia a lei mosaica, né, que era uma lei dura, uma lei rigorosa, uma lei punitiva,
necessária à humanidade naquele momento, né? Devido às barbáries que a humanidade cometia, a lei mosaica foi muito necessária, né? Mas na lei mosaica, Deus também era punitivo, né? Deus era autoritário, punitivo e mandava castigos aos homens, né? Então eles acreditavam muito num Deus punitivo. E na chegada do Mestre Jesus, né, quando Jesus fala de Deus, ele sempre se refere a Deus como Pai, né, um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai justo, né, e que até então eles não conheciam, nós não conhecíamos naquela época, né. Então, Jesus pede que todos amem a Deus de toda a nossa alma, nosso entendimento, né, nosso coração. Por quê? A partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais de Deus através do Mestre Jesus, a gente começa a visualizar, né, essa imagem de um Deus diferente do que se tinha até então, de um Deus amigo, né, de um Deus que nos quer bem, que nos quer, quer que nós façamos coisas boas, enfim. E aí Jesus traz para a gente essa ideia diferente de Deus, do que tínhamos até então, e a gente começa a ver que quanto mais a gente aprende de Deus, quanto mais a gente entende que Deus é o Criador, que Deus é amor, que Deus é justiça, mais a gente entende, mais a gente ama, né? Então Jesus veio esclarecer, né, sobre Deus para todos nós, e mais do que isso, ele veio exemplificar, né, o que nós recebemos de Deus, todas as benesses que Deus nos dá. Então Jesus incansavelmente colocou isso para gente, né? E à medida em que nós temos essa ciência, então isso vai acontecendo depois de Jesus, a gente vai tendo consciência do que é Deus, né? A gente vai nos aproximar, a gente consegue nos aproximar de Deus um pouco mais. E com essa ideia de Criador, a gente ainda não tem a noção clara, né, do que é Deus. A gente, obviamente, tem a instrução vinda de Jesus, tem todo o trabalho de Kardec que nos explica, e não só de Kardec, de outros colaboradores do Espiritismo que nos explicam muito sobre Deus, mas a gente ainda não assimilou, né? Porque a partir do momento que a gente assimila o que é Deus, a gente entende que Deus é o Criador, é a bondade, é a justiça, a gente vai entender que todos somos irmãos. E a partir do momento que todos somos irmãos em igualdade, não existiria motivo para ter preconceito, para ter racismo, para ter desigualdades sociais, para ter tudo isso que nós, infelizmente, ainda temos nos dias de hoje. Então, a partir do momento que a gente compreende na íntegra o que significa isso, a partir do momento que a humanidade compreender exatamente o que quer dizer, a gente vai entender que não há e não pode haver diferença entre nós, né, entre as pessoas. Todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Temos apenas habilidades diferentes, justamente para podermos ajudar uns aos outros, para podermos ajudar o progresso da humanidade, enfim. E aí, Jesus complementa esse mandamento, que na época, quando ele falou, não ficou muito claro, né, para a população, o que ele queria dizer com amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amar de todo o nosso entendimento. Então, ele complementa para que a gente possa entender melhor, né, então, devemos amar ao próximo como amar a nós mesmos. E aí nós caímos numa outra situação onde muitos de nós, para não dizer a maioria, a gente ainda não sabe nos amar. Nós não nos amamos muitas vezes.
né? Então a gente acredita, Haroldo dá um exemplo muito interessante, né? Ele dá o exemplo do avião, que quando a gente entra num avião para fazer um voo, o comissário sempre fala: máscaras de oxigênio cairão, pegue a sua, coloque e só depois pegue para ajudar alguém, se necessário for. Então, Haroldo faz um comentário bastante interessante que ele coloca essa situação, que a gente tem que se ajudar primeiro. Então, primeiro eu ajudo a mim, para depois eu conseguir ajudar alguém. Então, se eu não consigo me ajudar, se eu não consigo me amar, eu não vou conseguir nem ajudar e nem amar o próximo, né? Então, ainda como um exemplo que o Haroldo dá numa das palestras dele, que eu achei bastante interessante, que é assim, é, acorda de manhã, faz uma prece de agradecimento, pede a Deus proteção para o dia, né? Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que todo mundo consiga, né, fazer as suas atividades da melhor forma possível. Ao longo do dia, a gente vai tendo obstáculos e situações às vezes complicadas. Vamos parar, fazer uma prece e quantas preces se fizer necessárias. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente não olha para dentro de nós, né? Então, assim, às vezes não é, a gente sempre precisa de prece para higienizar os nossos pensamentos, né? Para pedir, fazer essa conexão com o alto, vigiar, na verdade, os nossos pensamentos, para que quando a gente começa a pensar coisas que não são boas, a gente tem que trocar a estação aí do nosso pensamento. Mas além disso, a gente muitas vezes pode até precisar de uma ajuda, né? Uma ajuda profissional que possa nos ajudar a trazer aquela calma, a entender o contexto que a gente está vivenciando, poder nos ajudar. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter conosco, né? Que a gente tem que ter com o nosso coração. Muitas vezes o que acontece é que a gente pensa e que nos cuidar significa ir no shopping, comprar uma roupa nova, dar um banho de loja, né? Como a gente sempre fala, é que isso é um cuidado. Lógico que o cuidado físico, né? A aparência é importante, todo mundo se sente bem, mexe com a autoestima, isso é interessante. Mas cuidar de si e se amar não é só isso, não pode ser só isso. Né? Então, quando a gente descuida do espírito, descuida da mente, então é corpo, mente e espírito, esse tripé tem que estar bem. Então, se focar só no corpo, vai capenga, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa mente, então, os nossos pensamentos, higienizar nossos pensamentos, ler bons livros, ouvir boas palestras, a gente precisa higienizar os nossos pensamentos e cuidar do nosso espírito, né? Então, assim, esse é o caminho para que a gente consiga nos amar e aí a gente consegue ajudar o próximo, né? Ainda nessa passagem do Evangelho, ele conta a história de um comerciante que está devendo aí dinheiro ao Senhor e ele vai se reunir com esse senhor para, né? O senhor manda prender ele, fala que vai prender a família dele porque ele é um devedor. E aí ele suplica a esse senhor que perdoe essa dívida, que não prenda a família dele, porque ele vai fazer de tudo para pagar. E esse senhor, compadecido, né, do pedido desse comerciante, acaba, ok, perdoando essa dívida e liberando ele. Pouco tempo depois, esse comerciante que foi liberado encontra um outro homem que era devedor dele e mandou prender. E assim, apesar do rapaz também suplicar a ele que perdoasse a dívida ou que tivesse um pouco de paciência, que ele iria pagar, o comerciante não teve pena, não, colocou ele na cadeia e tudo mais. As pessoas que estavam observando essa situação foram lá e contaram para o senhor o que aconteceu. E o senhor mandou chamar o rapaz e falar: escuta, eu não perdoei a sua dívida, por que que você não fez o mesmo com o rapaz que estava devendo para você? Então, nessa historinha é uma analogia
do que a gente muitas vezes quer para nós, né? A gente quer que Deus perdoe todas as nossas faltas, mas a gente não quer perdoar as faltas do nosso próximo, né? Então, é uma maneira de mostrar para nós, né, para a humanidade, que Deus vai agir conosco da mesma forma com que nós agimos com o próximo. Então, se a gente quer indulgência, que sejamos indulgentes. Se a gente quer que Deus nos ajude em todo momento, que possamos ajudar o próximo. Então, e assim vai. E aí a gente vai pensar, né? Mas isso não nos remete de novo a um Deus punitivo? Não nos remete a um Deus punitivo. Na verdade, nos remete a uma lei natural, né? A uma lei divina, que é a lei da ação e reação. Então, assim, se eu não quero para mim, por que eu faço para o próximo? Né? Então, essa unidade de medida é uma unidade muito importante, porque é a unidade que faz com que a gente olhe para o próximo. E quando acontecer alguma coisa, que a gente tem vontade de, às vezes, né, fazer alguma coisa, né, brigar, dar uma esganadinha, quando a gente tem essa vontade, a gente se colocar no lugar dessa pessoa e ver se nós não faríamos exatamente algo parecido ou até pior, né, e que possamos pensar numa forma de fazer com a pessoa o que nós gostaríamos que fizessem conosco se nós estivéssemos na mesma condição, né? Então, essa é a passagem. Muitas vezes nós sabemos que ainda não compreendemos na íntegra, né, o que Jesus quis nos passar. A gente até entende, mas na hora de colocar em prática a gente está um pouco longe de conseguir, né? Então, que possamos todos, né, fazer o possível para entender cada vez mais sobre Deus, para amar de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento esse Pai maior, saber que é um Pai bondoso, que é um Pai justo, que é um Pai amoroso, que quer o nosso bem, a nossa evolução. Fazer o máximo para ter essa conexão com Deus frequentemente. Então, quando a gente faz as nossas orações, a gente se conecta com Deus, né? Então, para que a gente possa continuar nessa conexão mais do que nunca, para que a gente possa olhar para nós com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, né? Cada um de nós se amar, né? A ponto de se cuidar, né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar da sua mente, para que a gente possa estar muito bem e ajudar o próximo que precisar, né? Então, assim, é algo bastante importante, faz com que a gente faça uma introspecção, né? E possa realmente fazer o que Deus espera que façamos. Que todos tenham aí um final de sexta-feira maravilhoso e que Jesus esteja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, fiquem em paz. Obrigado, Vanessa. Foi muito bom o seu comentário. Possamos aí não esquecer do maior mandamento, né, que dentre eles é o perdão, é o amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo e a nós mesmos. Então, que possamos nos manter sempre unidos, dentro do ideal maior de amar e servir. A nossa casa está no seu novo formato, que são as nossas reuniões públicas do comentário do Evangelho, né, de hoje, na segunda-feira também, às 17 horas, às 19 horas, na terça-feira à tarde, às 14 horas. Então, e os grupos de estudos, né, que eram mantidos presencial, estão sendo mantidos à distância. E tem um grupo novo que inaugurou aí na quarta-feira. Quem tiver interesse, faz o contato com o Moscoso, com a Esther, com a Elaine, a Odete não, a Adriana, enfim, a equipe aí que coordena aí, né, junto com a Esther aí, para poder ver se dá tempo ainda de estar acompanhando, ok? Eu vou pedir para a Esther, então, fazer as vibrações para nós, que possamos continuar firme
unidos e solidários sempre, tá ok? E depois da vibração da Esther, se quiserem permanecer mais um pouco, para a gente trocar algumas palavras, ficamos à vontade, tá ok? Esther? Vamos unindo nossos corações, respirando profundamente, abre o pulmão, recebe esse ar está cheio de fluidos energéticos que são colocados pelos mentores queridos, neste momento, dentro do nosso lar. E assim, com muito carinho, com muito amor, nós vamos mentalizando primeiramente aqueles que convivem conosco no nosso lar, rogando a Deus e a Jesus que o nosso lar esteja sempre harmonioso, esteja sempre seguro, que nós possamos estar sempre nos esforçando para manter essa seguridade, que Jesus seja sempre a nossa luz dentro do nosso lar. Saindo do nosso lar, nós vamos buscando a nossa casa espírita, Natalício de Jesus. Vamos mentalizando essa casinha abençoada de luz e amor. E vamos vibrando por todos os seus trabalhadores. Vamos vibrando por todas as famílias assistidas. Vamos vibrando por todos os grupos de estudo que lá participam, mesmo agora online. Vamos rogando a Jesus pelas famílias dos trabalhadores que frequentam a nossa casa espírita, que cada um no seu lar, neste momento, possa receber as bênçãos de Jesus. Vamos ampliando nossa vibração por toda a Guararema. Vamos lembrando aí os lugares da nossa cidade, a Santa Casa, a Casa de Idosos, e todos os lugares que nos tocam com muito carinho. Vamos vibrando muito amor, muita luz, vamos clareando a nossa cidade e mantendo a nossa cidade de energias boas, amorosas. Vamos aumentando a nossa vibração por todo o nosso estado de São Paulo. Agora, com o avanço da pandemia no interior, que esta vibração nossa possa melhorar a condição da atmosfera destas cidades que estão vivendo uma situação difícil. Vamos imaginando assim uma luz que vai limpando, que vai clareando cada cidade. Cidade em termos de população, em termos de habitantes, que nós vamos empurrando essa nuvem escura, ajudando aí os mentores queridos a mudar essa atmosfera psíquica que neste momento envolve esses lugares. Vamos levando nossa vibração por todo o Brasil, pelo Congresso, pela Câmara, por todos os nossos governantes, rogando aí a Ismael, querido amigo que governa esse nosso planeta, e também ao nosso amigo querido Dr. Bezerra de Menezes, e todas as falanges do bem, que possam orientar esses governantes nas melhores decisões, nas melhores atitudes, para que o povo em geral seja melhor orientado também. E vamos ampliando as vibrações por todos os países,
principalmente aqueles povos que se encontram em maiores dificuldades. Vamos rogando a Jesus que os cubra de amor e bênção, e aos mentores queridos que os intuam na força, na coragem do enfrentamento das dificuldades neste planeta de provas e expiações. E agora nós vamos rogando aí aos queridos mentores, e nós também vamos ajudando pela fluidificação das nossas águas, para que o remedinho abençoado seja o alento para as nossas dores. E nesse momento nós vamos agradecendo muito, mas muito mesmo, de todo o nosso coração, todos os queridos que fizeram parte desta reunião na noite de hoje, agradecendo principalmente aos dirigentes da nossa Casa Espiritual Natalício de Jesus, que estão lá sempre nos incentivando, nos ajudando. Vamos agradecendo a Jesus por este momento e a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que nós possamos estar sempre presente na seara do Mestre, através das nossas atitudes, do nosso exemplo, do nosso bem viver. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Porque é teu o poder, o reino e a graça para todos sempre. E assim nós damos por encerrado a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Que ótimo, muito bom. É com alegria que a gente vê todos vocês aí. A Elaine, a Esther, seu João Antônio, a Priscila.